Mateus capítulo 24, na sequência que nós estamos aí, continuando, hoje do 45 ao 51. Para quem perdeu alguma das mensagens aqui do quinto sermão, do quinto grande sermão de Jesus, publicado aqui por Mateus, na sequência, basta assistir lá no YouTube, estão todas as mensagens lá no YouTube, você pode depois assistir, acompanhar, meditar. Outro dia eu estava fazendo esse exercício lá no escritório, peguei e revi, me ouvindo pregando, me vendo pregando, e fiquei assim, meditando mesmo no que eu estava falando. E Deus fala aos nossos corações sempre, né? Então vamos ali, nos diz a palavra, do 45 ao 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Santo e eterno Deus, que Tu estejas, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, iluminando as nossas mentes, nossos corações, para recebermos, ó Deus, a porção da Tua palavra. Ó Deus, toma-me como um instrumento, ó Pai, nas mãos do Espírito, para a edificação da Tua igreja, para falar aos corações conforme o Senhor quer. Nós sabemos, ó Deus, que estamos aqui meramente, ó Deus, como servos, e necessitamos mesmo, ó Deus, da instrução, da graça, da iluminação do Santo Espírito. Toma conta, Deus, de nós, em nome de Jesus clamamos, amém e amém. Meus irmãos, nós, como cristãos, muitas vezes ficamos procurando, alguns cristãos de uma forma mais intensa do que outros, ficam procurando livros de autoajuda. Nós temos aí inúmeros livros denominados livros de autoajuda cristã. E teve uma época em que, sob a influência de Rick Warren, ficou aquela procura por propósito para a vida. Meus irmãos, se tem uma coisa que todo bom presbiteriano, quando eu falo presbiteriano, é aquele que conhece as doutrinas bíblicas através da fé reformada, sabe que o propósito da vida do cristão é glorificar a Deus e gozá-lo, estar na presença dEle, desfrutar da presença dEle para sempre. Se tem uma coisa que nós, conhecedores da fé reformada, sabemos, pela palavra, é que o objetivo da nossa vida, a nossa vida só tem de fato sentido em Deus, em Cristo, vivendo para a honra e glória de Deus, vivendo para Cristo, amando a Cristo, desfrutando das bênçãos e das venturas de estarmos com Cristo. Nós sabemos disso. Então, significa dizer que fora de Deus e fora de Cristo, nós não encontramos de fato nenhum sentido para a nossa vida, e nenhum propósito para a nossa vida. E eu acho interessante porque quando nós olhamos para a Bíblia de Genebra, procurando qualquer tipo de comentário sobre essa parte, e quando eu li o Evangelho, reli o Evangelho nessa parte, a primeira coisa que eu fiz foi voltar ali para a Bíblia de Genebra. Por que a Bíblia de Genebra fala disso? E a Bíblia de Genebra coloca numa linha só o seguinte: a partir do versículo 42, usando a ideia do vigiai lá do versículo 42, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então Jesus estava dizendo: olha, eu venho como ladrão, eu venho de repente, eu venho nas nuvens com poder e grande glória, e vocês, é tudo imprevisível, ninguém sabe dizer, é tudo imprevisível, é tudo de fato repentino, vocês não sabem. Observem os sinais: a figueira floresce e começa a dar os seus ramos, as suas folhas, e vocês já sabem que é o verão. Então avaliem os sinais.
E fiquem atentos e vigiai. E aí ele diz: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E a Bíblia de Genebra então pega a partir daí e diz: é uma mordomia ativa, não é uma espera preguiçosa. Só isso. Então ele diz que aqui ela diz que esperar Jesus, enquanto nós esperamos Jesus, nós precisamos ter uma vida cristã de mordomia. E mordomia aqui é de serviço ativo, não preguiça. E quando nós voltamos a nossa atenção para o que o catecismo maior fala sobre isso, sobre a volta de Jesus, sobre a ressurreição e a vinda de Jesus, quando você olha para lá, o catecismo na pergunta 88 diz assim: o que acontecerá imediatamente depois da ressurreição? Então, na hora que Jesus voltar e houver a ressurreição, ocorrer a ressurreição, aí a resposta do catecismo: imediatamente depois da ressurreição acontecerá o juízo geral e final dos anjos e dos homens. O dia e a hora homem nenhum sabe. Olha a resposta: para que todos vigiem, para que todos vigiem, para que todos orem, para que todos estejam sempre prontos para a vinda do Senhor. Observa a resposta: vem o juízo, mas nós não sabemos o dia nem a hora. Então todos nós temos que vigiar, todos nós temos que orar, todos nós temos que estar sempre prontos para a vinda do Senhor. E essa prontidão, exatamente esta ideia desta prontidão, é a ideia que aparece aí no versículo 44. Por isso ficai também vós apercebidos. E lá no original aponta para a ideia de prontidão. Por isso nós temos que estar preparados, prontos para a vinda do Senhor. Então, quando nós olhamos para o nosso texto, nós vemos que os servos devem ser encontrados fiéis na vinda de Cristo. Os servos de Cristo devem ser encontrados fiéis na vinda de Cristo. Eu quero que você guarde nesta noite esta frase: os servos devem ser encontrados fiéis na vinda de Cristo. E o destaque que Jesus dá para essa porção é justamente a palavra servo, porque lá no original é a mesma palavra para escravo. Então, os escravos, Jesus nos coloca aqui como escravos. E ele diz: o escravo fiel e prudente. Lembrando que no contexto de Jesus, no contexto antigo, da história antiga, escravidão não era como nós a conhecemos hoje. Porque nós temos a ideia de escravidão, sempre quando nós pensamos em escravidão, nós pensamos no tráfico negreiro, no tráfico de escravos pelos continentes, dessa forma. Naquele contexto, a maior parte deles eram escravos por guerra, eram feitos escravos ou pela guerra ou pela dívida. No contexto do povo de Israel, a maior parte deles era escravizado por dívida. Então, veja bem o que o Senhor Jesus está colocando aqui, nos comparando então como servos, como domésticos, como escravos que estão servindo dentro de uma casa, dentro de uma propriedade. E nós então estamos aí agora sendo desafiados por Jesus. E olha o que Jesus diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Observa que lá no capítulo 25, quando ele fala da parábola das virgens, ele vai aumentar um pouco mais a ideia da prudência, porque as virgens nécias e as virgens prudentes. Então, Jesus vai aprofundar a ideia da prudência. Mas aqui nós temos o contraste com o servo mau, que depois nós vamos ver, tá? Então, o Senhor Jesus, toda vez que o Senhor Jesus apresenta alguma coisa, meus irmãos, sobre o reino, concernente ao reino dos céus, concernente ao futuro, o Senhor Jesus sempre faz uma aplicação para o presente. O Senhor Jesus sempre ele aponta: olha, tudo bem, eu virei, vocês não sabem o dia nem a hora, nós não sabemos o dia nem a hora, mas enquanto eu não venho, enquanto eu não volto, vocês têm que procurar viver desta e desta maneira. Então o Senhor Jesus vai firmando preceitos, vai traçando normas e preceitos que vão nos ajudar, que vão ajudar os discípulos do reino a seguir, digamos assim, dentro de um plano de conduta
moral e uma conduta espiritual ideal. Por quê? Porque o Senhor nos fala, através das cartas de Paulo e do livro de Hebreus, que sem santificação ninguém vê a Deus. Sem ter uma vida de santificação, ninguém pode ver a Deus. Observa isso, tá? Então, quando nós olhamos para o Senhor Jesus aqui, dando essas lições, nós vemos algumas finalidades. Aqui nós temos pelo menos 3 finalidades neste trecho. Enquanto nós aguardamos, enquanto nós esperamos, nós temos que viver de forma santa. Então nós não podemos escolher, vou viver assim, vou viver assado, vou fazer o que eu quero. Não, eu preciso vigiar. Então qual é a primeira finalidade desta colocação de Jesus? Jesus estava aqui também falando a respeito dos judeus, tá? Os judeus também estão sendo lembrados aqui. Por quê? Porque os judeus, eles haviam aprendido, os líderes religiosos do judaísmo, meus irmãos, eles haviam aprendido os preceitos da lei, lá do Antigo Testamento. E quem eles aguardavam? Quem que eles esperavam? O Messias. Só que o Messias, aos olhos deles, nunca vinha, nunca chegava. Então, à medida em que o Messias que era esperado não chegava, eles então iam acrescentando normas, regras, preceitos, iam massacrando os judeus em geral, a população em geral, com os seus preceitos e normas. Então, eles haviam sido no Antigo Testamento chamados para serem bons administradores da graça de Deus, e eles não o fizeram. Eles não administraram a graça de Deus. Pelo contrário, eles foram abusados, eles foram negligentes, eles perverteram tudo que eles receberam de Deus. Mexeram com tudo isso. Aí vem uma segunda finalidade, que é uma advertência para nós, líderes da igreja, líderes do povo de Deus, para os pastores, para os presbíteros, para aqueles que exercem qualquer função de autoridade na igreja de Cristo. Nós temos aqui, mais diretamente, essa finalidade. Então nós, líderes cristãos, autoridades dentro da igreja, nós não podemos seguir o mau exemplo daqueles servos ou daqueles líderes do judaísmo. É como se Jesus dissesse para os seus discípulos: olha, vocês não devem olhar para eles, não devem seguir o modelo deles, vocês devem fazer tudo de fato, não como dominadores do rebanho, não por sorte da ganância, não visando o proveito de vocês, mas vocês devem fazer com amor, com abnegação, com altruísmo, com autodoação. Essa é a ideia. Então Jesus está dizendo para nós: sejam cuidadosos em cumprir as obrigações e os deveres, como o ministério de Deus que foi entregue a vocês exige. Nós devemos ser bons despenseiros de Cristo. Por isso Paulo fala isso para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e do ministério. E eu recebo sempre isso para mim. Nós devemos receber sempre essa palavra para nós. Tem uma terceira finalidade. Essa terceira finalidade alcança toda a igreja, alcança toda a comunidade cristã, alcança todos os membros. Cada discípulo em particular, meus irmãos, cada um de nós em particular, deve realizar os deveres para os quais nós fomos chamados para servirmos no corpo, com toda a fidelidade, fazendo tudo como um privilégio que nós recebemos do Senhor, e buscando aí sempre de forma correta crescer na graça e no conhecimento de Jesus, para recebermos os dons espirituais necessários para servir. Então, a igreja, todos nós iremos prestar contas, cada um de nós irá prestar contas diante de Deus pelo serviço que é realizado aqui por meio do corpo. Percebem? Então, de fato, essa única frase que aparece aqui na Bíblia de Genebra é uma vigilância ativa, é
uma mordomia ativa. Nós vigiamos e atuamos. Vamos para o versículo 45, olha o que ele diz aí no versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o seu Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Pensando em líderes da igreja, pensando em cristãos que servem na igreja, todos nós, diante de Deus, com os nossos serviços aqui, estamos aqui diante dele para fazer a obra dele. Veja o que ele diz: enquanto nós aguardamos, nós recebemos uma tarefa. Todos nós somos servos e conservos uns dos outros. Percebem? Mesmo o Senhor nos chamando para sermos, dentro do corpo, pastores, presbíteros, diáconos, ou nos chamando para sermos professores, ou nos chamando para sermos cantores, ou nos chamando para fazermos qualquer outro tipo de trabalho dentro da igreja, todos nós somos servos uns dos outros. Nenhum é maior do que o outro. Nós não temos maior ou menor honra diante de Deus, porque tudo é privilégio de servir a Deus, quando nós servimos uns aos outros. Observem. Então, aqui nós vemos o Senhor dizendo que Ele está fazendo uma comparação. Quem é o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos? E aqui dá para a gente pensar no exemplo de José. Então, ele está dizendo: olha, eu estou separando um servo, um conservo, e esse servo vai comandar os demais. Então nós podemos pegar aqui o exemplo de José, que era o servo na casa de Potifar, escravo na casa de Potifar, e Potifar então viu que José era o homem certo para liderar os demais servos, e ele então coloca José sobre os demais servos, como comandante ali, administrador ali, mordomo ali da sua casa. Então José é um exemplo para nós disso que está aparecendo aqui. Mas observa qual é a responsabilidade que este servo tem. Ele tem a responsabilidade de supervisionar a obra dos outros servos, e ao mesmo tempo ele tem a responsabilidade de cuidar de cada um dos outros servos, suprindo e sustentando cada um deles. Observa ali no versículo: para dar-lhes o sustento a seu tempo. A palavra lá no original é alimento. Para dar-lhes o alimento a seu tempo. Então Jesus está falando diretamente aí com os discípulos, de forma oficial, está estendendo isso aos ministros, aos presbíteros da igreja, está estendendo isso a todos nós, que nós devemos olhar para a igreja com amor, seguindo o modelo do mestre. Então o modelo de liderança que nós temos é o modelo de Jesus, por isso o dever de fidelidade e de prudência. Então, nós podemos pensar, num primeiro momento, na liderança, mas isso não se aplica só aos líderes, isso se aplica também a todos os liderados, se aplica também a cada membro da igreja, fazendo aqui então, meus irmãos, a vontade do mestre. Olha o que Jesus está falando: nós temos que fazer a vontade do mestre, cuidando daqueles que estão necessitados, seja uma necessidade espiritual, seja uma necessidade material, ou mesmo as duas. Por isso que lá no capítulo 25, depois, quando ele vai falar do grande julgamento, ele vai falar: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Está vendo? Então, seja uma necessidade material ou espiritual, ou mesmo as duas, isso é tarefa de todos nós. Todos nós temos esse dever, somos chamados para isso. Então nós vemos o Senhor Jesus, então, na segunda parte do sermão profético, no capítulo 25, ampliando a ideia da prudência, ampliando a ideia da dedicação, a parábola dos talentos, e ampliando a ideia do serviço e do juízo. Percebem? Norman Champlin, quando ele comenta esse texto, ele diz o seguinte, esse versículo 45, ele diz o seguinte: aqueles que têm o dever
de levar adiante as tarefas estabelecidas pelo mestre, devem ter o cuidado de fazê-lo da maneira indicada e não do modo que lhes pareça mais apropriado. Meus irmãos, significa, pensando nisso que o Champlin disse aqui, pensando nesse versículo, na seguinte coisa: o modelo é Jesus, o modelo é o modelo apostólico, o modelo é o que está descrito nos evangelhos, o modelo é o que está descrito no Novo Testamento pelo Senhor, o modelo é o que nós temos na palavra de Deus, o modelo é aquilo que nós temos recebido do Senhor. Então o modelo não é o que nós pensamos ou achamos. O alimento que tem que ser entregue, o alimento, o sustento que tem que ser dado para os conservos é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo, são as palavras do Senhor, é isso que tem que ser dado. Então, quando o Senhor Jesus está aqui falando que o servo fiel e prudente, ele então supre as necessidades, ele busca fazer ali, atender as necessidades, é aquela pessoa que, ao invés de ir com comentários que não tem nada a ver, com palavras que não tem nada a ver, com palavras que não edificam, com palavras que não trazem bênção, com palavras que só dividem, com palavras que trazem oposição, brigas, discórdias, esse que vai como um servo de Deus em Cristo, ele vai para unir, ele vai para agregar, ele vai para dizer: olha, Jesus te ama, eu te amo, como eu posso te ajudar? É assim que ele vai na bênção, ele não vai com propósitos espúrios, ele vai com desejo mesmo de honrar a Jesus, porque ele está para servir a Jesus. Observa, é o sustento. Então é aquela pessoa que vai com palavra de vida eterna, é aquela pessoa que vai ajudando a pessoa a alimentar a esperança na vida eterna. Ela vai com tudo que é necessário para que os servos sejam mantidos felizes e saudáveis, e um servo que é mantido feliz e saudável serve com alegria mesmo. Quantas vezes nós fazemos exatamente o oposto disso? Carne é fraca, né? A carne é fraca. Quantas vezes nós fazemos exatamente o oposto? Então, é o sustento mútuo que cada um deve ter. Nós devemos nos sustentar mutuamente com a palavra da vida, com a palavra viva. E nós precisamos estar conscientes disso. É isso que o versículo está falando. O servo fiel e prudente. Então, eu quero ser encontrado como um servo fiel e prudente. Eu entendi o que o Senhor está falando, então eu quero ser encontrado assim, eu quero ter constância, eu quero ser perseverante nisso, eu não quero desviar a minha atenção da tarefa, eu não quero olhar para lá, olhar para cá, eu não quero focar no mundo, nas coisas terrenas, eu quero focar naquilo que Deus tem para mim, é isso que eu quero. Então eu busco sabedoria, que é a ideia da prudência. Eu busco sabedoria, então eu sou aí dotado pela ação do Espírito Santo, meus irmãos, da provisão certa, do alimento certo, daquilo que é certo para praticar a palavra. Essa é a ideia. Por isso Tiago fala: não sede somente ouvintes da palavra, mas tornai-vos praticantes da palavra. Observa isso, observa. Dito isso, pensando então no servo fiel e prudente, é aquela pessoa que busca aprender, que busca conhecer, que crê, que alimenta a sua fé, que busca praticar a verdade, e ela buscando aprender, buscando conhecer, buscando aumentar a sua fé, buscando praticar, essa pessoa então se dispõe a ensinar e a encorajar. Ela se dispõe a ensinar e a encorajar. Está vendo? E aí, essa pessoa, esse servo, no verso 46, é bem-aventurado. Olha isso. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Viu? E a ideia, quando nós lemos bem-aventurado, qual é a primeira ideia que vem na nossa cabeça? Que é uma pessoa muito feliz, que é uma pessoa de fato cheia da felicidade que vem de Deus aqui. Mas nesse caso é mais do que isso, é mais do que simples
felicidade. A ideia aqui é quando você acha um verdadeiro sentido para a sua vida, um verdadeiro propósito para a sua vida. Você agora vê que a sua vida tem sentido em Deus, em servir a Deus, em andar nos caminhos do Senhor, em fazer a vontade do Senhor. Percebe? Essa é a ideia. Então, a verdadeira felicidade está associada aqui à correta posição espiritual diante de Deus. Então você sabe, fui criado por Deus, fui salvo, alcançado pela graça de Deus em Cristo os meus pecados foram expiados, Cristo fez a propiciação pelos meus pecados, eu fui resgatado e agora eu sou um servo de Deus em Cristo. Eu agora sirvo a Deus, e eu quero viver para Deus, e o sentido da minha vida está em Deus, e não fora dele, e eu vou viver para Ele. Então o servo que se ocupa das coisas espirituais, o servo que está buscando fazer a vontade de Deus, ele cresce, ele é abençoado, e ele se torna bênção, e ele pode ajudar e pode alimentar. E além disso, esse servo se torna aí a alegria do seu Senhor. Observa que ele diz aí no versículo 46, que o Senhor, quando vier achar fazendo assim, fica numa alegria, se compraz nesse servo. E olha o que diz o 47, confiará todos os seus bens. Olha aqui a bênção que esse servo recebe do Senhor. Eu gostei, estava pesquisando sobre o texto, e eu gostei quando o Hendrickson diz assim, olha a colocação do Hendrickson, achei tão legal. Ele diz assim, esse servo não essa ideia não é o nervosismo ou a ansiedade de certos tessalônicos, ou tessalonicenses. Lembra lá dos tessalonicenses, quando Paulo escreve para eles, eles estavam desesperados, nervosos, ansiosos, sem saber o que iria acontecer com eles quando Jesus voltasse? E não sabiam quando Jesus iria voltar, então ficaram naquela ansiedade. E ele diz mais, não é também a nauseabunda mornidão, essa palavra mornidão que é difícil, nauseabunda mornidão dos laodicenses, lá de Apocalipse 3, mas também não é aquele desespero sem sentido, daqueles que, outros textos lá que nós vemos no Apocalipse, mas é a fidelidade dos crentes de Esmirna, Apocalipse 2, aqueles que estavam ali servindo ao Senhor e aguardando a volta do Senhor com fidelidade. Então, o Senhor traz aí essa alegria, traz essa honra e glorifica e abençoa os seus servos. Mas aí vem um lado oposto, vem o servo mau, do 48 ao 51, na verdade do 48 ao 49, tá? Porque o 50 e 51 já é o juízo. Olha o 48, o que diz? Que ele só se preocupa consigo mesmo. O servo mau, ele vive despreocupadamente. Olha o versículo 48. Ele diz consigo mesmo, ali a expressão no original, ele diz no seu coração. Então a ideia é o seguinte, ele não fala nada, mas na prática ele não crê que o Senhor volta. Então, como ele imagina no coração, assim ele é, como diz Provérbios 23, 7, não é? Então, ele vai conservando uma mente ímpia, ele vai no seu coração preservando uma perversidade, ele vai no seu coração se enchendo de uma irresponsabilidade para com as coisas de Deus e uma incredulidade na prática. Observou? Então, Pedro também fala isso lá na carta, capítulo 3 da primeira carta, capítulo 2 da segunda carta, capítulo 3 da segunda carta também, tá? Depois vocês podem ler. Então nós vemos que essa pessoa, o servo mau, que é o contraste do bom e fiel ali, do servo fiel e prudente, ele vive despreocupadamente, não aceita na prática. Mas o versículo, o Senhor Jesus aumenta a coisa, porque o Senhor Jesus diz que ele é cruel, ele começa a espancar os companheiros. É como se ele dissesse assim:
cansei desse povo. Mas eu estou aqui, estou no meio deles. Então ele convive no meio do povo, mas ele não é deles. Então Jesus aqui lembra exatamente os judeus, porque os judeus faziam isso. Os judeus maltratavam o povo, os judeus substituíam os preceitos maiores da lei por regrinhas e coisas, e exploravam a viúva e os órfãos, as viúvas e os órfãos, tiravam ali tudo que podiam. Então, nós vemos aqui o Senhor Jesus apontando para uma questão. Tem muita gente que vive exatamente assim, com essa impiedade no coração, achando que Jesus de fato não vem, e aí começa a maltratar. Mas não obstante isso, não só isso, ele vai e passa a espancar e comer e beber com ébrios, com bêbados. Aqui o Senhor Jesus aponta para a ideia de uma hipocrisia total. Hipocrisia total é aquele lá do Salmo 1, que vai se assentar na roda dos escarnecedores, que vai para o meio dos ímpios. É essa a ideia que o Senhor Jesus levanta aqui. Então, é uma vida dissoluta. Então, é uma conduta ímpia de qualquer servo aí que não tem fé. E o pior de tudo isso, é uma conduta ímpia de alguém que convive com crentes, está no meio dos crentes, anda no meio dos crentes, mas na prática é um ateu, como se Deus não existisse, não crê na volta de Jesus, não tem esperança na vinda de Jesus, vive como se o Senhor Jesus não fosse voltar. Então ele diz, o Senhor Jesus está demorando mesmo, e Pedro diz isso lá na carta, na segunda carta, capítulo 3, Pedro diz isso, alguns têm dito que a volta de Jesus está demorada, e tem se afastado, tem abandonado. Então o Senhor Jesus aqui diz, olha, espere lá, você acha que eu não voltarei, você vive sem esperança, e porque você vive sem esperança da minha volta, você não se cuida, não se purifica, não vigia, não olha para a sua vida, não estimula os outros a terem esperança, então seu coração é ímpio, você de fato está perdido no meio da casa do Pai. Sabe de uma coisa? Virá o Senhor daquele servo em dia em que ele não espera e em hora em que não sabe. Está vendo? Vinda inesperada, repentina. E aí, o principal aqui, meus irmãos, está no versículo 51. E castigá-lo-á. Essa expressão, todos os comentários que eu pesquisei e outros textos também que eu andei lendo, esse verbo aqui, verbo castigar, eles acham que não é a melhor tradução. A melhor tradução seria e despedaçá-lo-á. A melhor tradução seria serrá-lo-á pelo meio, porque a ideia lá do original é de uma punição que era muito praticada naquele contexto para os piores. Era uma das punições mais terríveis que havia. Eles serravam pelo meio. Em alguns casos, essas pessoas eram divididas, eram desmembradas através dos animais puxando as extremidades. Então a ideia aqui será totalmente despedaçado, serrado pelo meio. A ideia é, o fim é terrível. O que o Senhor Jesus estava dizendo aqui para os seus discípulos e para nós o fim é terrível. Se por um lado, nós que aguardamos novos céus e nova terra, não teremos mais choro, não teremos mais lágrimas, não teremos mais pranto, nem dor, nem morte. Se por um lado nós não teremos isso, para eles haverá choro e ranger de dentes, mas a sorte deles, o Senhor Jesus disse que é com os hipócritas. A sorte deles é com os hipócritas. A sorte deles é a pior de todas. Eis a sorte deles, com esse fim terrível. Eu virei inesperadamente, e quando eu vier, eu trarei o castigo. E esse castigo não vai ser bom.
Não vai. E a minha pergunta para os irmãos, para todos nós, porque eu me fiz essa pergunta, é a seguinte: como o Senhor Jesus nos encontrará quando Ele vier? Porque como nós estamos, Ele já sabe. Como nós somos no nosso coração, Ele já sabe. Como estamos na nossa vida com Ele, Ele já sabe. Mas enquanto Ele não vem, ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de mudança, ainda há tempo de transformarmos a nossa vida, de consertarmos, limparmos e arrumarmos a nossa casa. Ainda há tempo. Ainda há tempo. E a pergunta que eu faço: com qual dos dois servos nós estamos identificados verdadeiramente? Com o servo fiel e prudente? O servo mau, que acha que Jesus, a vinda dele está demorada e de repente a fé está tão fraca que acha até que Jesus não volta não, que isso tudo aí é mentira, é bobagem. Será? Quero fazer uma aplicação final. Acerte sua vida com Jesus, com Deus através de Jesus. Acerte sua vida com Deus através de Jesus. Reavalie a sua vida. Porque em Cristo há perdão. Em Cristo há restauração. Em Cristo há renovação. Por isso que ele escreveu, por isso que ele falou às igrejas, às 7 igrejas. Quando ele repreendeu aquelas igrejas como Éfeso, como Laodiceia, como as demais igrejas que ele repreendeu, ele o fez para que elas se arrependessem e voltassem para o verdadeiro caminho. Sejamos, meus irmãos, e permaneçamos então ativamente leais ao Senhor. Ativamente leais ao Senhor, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, desempenhando prudentemente, alegremente as tarefas que nós recebemos do Senhor para fazer, com alegria, não por obrigação, não por sentimento de dever, mas com alegria. Vai ter oposição, vai ter gente que vai reclamar, vai ter discórdia, vai ter uma série de situações, mas isso a gente já sabe que existe, porque somos todos pecadores, e aqui nós estamos numa comunidade de homens e mulheres sendo tratados pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus. Então, esteja de fato sendo um servo precioso nas mãos do Senhor, para que quando Ele voltar, Ele encontre você com a sua vida cheia de propósito, porque você está nele, está fazendo a vontade dEle, está honrando e glorificando o nome dEle, está vivendo para Ele e simplesmente aguardando, como Paulo, o dia do encontro com Ele. Que Deus assim abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém? Que nós sejamos encontrados fiéis. Como é bom, Senhor, podemos estar na Tua presença. Como é de fato, Deus, consolador ouvirmos a Tua palavra, mesmo sendo desafiados por ela, mesmo, ó Deus, sendo chicoteados até por ela, mas, ó Deus, sabemos que a Tua palavra, ó Deus, que as feridas feitas pelo que ama são leais, e nós sabemos, ó Deus, que Tu nos amas, e como a Pai, Tu nos corriges, porque Tu és o nosso Pai, ó Deus, como um Pai Tu nos corriges. Por isso, ó Deus, eu quero Te agradecer, eu quero Te bendizer, Te adorar, e, ó Deus, clamar que Tu nos ajudes, ó Pai, a sermos de fato servos fiéis e prudentes, que Tu nos ajudes, ó Deus, a olharmos, ó Pai, para a Tua palavra e vermos nela, ó Deus, de fato, ó Deus, uma palavra viva, uma palavra que toca, que transforma, que muda, ó Pai, mentes e corações. Nos ajuda, Senhor, a olharmos para a Tua palavra e vermos nela, ó Deus, palavras de vida eterna, palavras de esperança. Nos ajuda, Senhor, a sermos uns para com os outros, instrumentos de bênção, ó Deus, servos de fato uns dos outros, ó Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, nos sustenta na nossa fé, para que nós tenhamos de fato esperança na vinda
do nosso Senhor e Salvador gloriosamente, como está sendo dito aqui no texto da palavra tua, Senhor. Que nós possamos de fato, ó Deus, confiar nisso, que nós possamos de fato crer nisso, que nós tenhamos a nossa esperança renovada nisso, que nós creiamos nisso todos os dias. Ó Deus, nós sabemos que enquanto aqui andarmos e estivermos, sofremos, padecemos, temos também lutas, angústias, tentações, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem nos guarda e nos protege. Nós sabemos que a nossa fé deve estar realmente no Senhor. Portanto, ó Deus, o propósito da nossa vida está somente no Senhor. O propósito da nossa vida está em viver para Ti, em servir a Ti, servindo uns aos outros. Tem misericórdia de nós. Nos dá essa condição, Senhor, que quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens com poder e grande glória, Ele nos encontre fiéis. Amém. Clamamos isso. Clamamos, nosso Deus, que o Senhor de fato brilhe em nós, para que a luz de Cristo possa ser vista nas nações, para que a luz de Cristo possa ser vista por todos. Nós clamamos, brilha Jesus, brilha em nós. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que um dia virá gloriosamente, que o amor de Deus, nosso eterno, bondoso e todo-poderoso Pai, e que a capacitação, a unção, a direção do Santo Espírito, aquele que nos faz de fato viver e servir como servos uns dos outros, estejam com os irmãos, estejam com todos aqueles que aguardam o dia de Cristo, estejam com a igreja do Senhor sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.